Olá, aqui é o professor Guilherme Gonçalves e nesta aula nós vamos estudar os conceitos iniciais da administração pública, voltada para concursos públicos. Nos editais de concursos públicos, muitas vezes essa matéria ela cai sob o nome de direito constitucional, direito administrativo ou apenas com o nome de legislação. Isso tudo depende da banca organizadora do concurso e o nome que eles escolheram para colocar para essa matéria. Mas basicamente trata-se do estudo dos artigos iniciais da nossa Constituição Federal. Então, a nossa Constituição Federal, nos seus primeiros artigos, ela regra toda a administração pública, traz todos os conceitos iniciais de como deve funcionar o Estado, o governo e a administração pública em si. Então nós vamos passar a estudar um pouco mais essas bases para termos aí então uma compreensão melhor sobre esses conceitos que tratam de Estado, que diferencia de governo e diferencia, por sua vez, de administração pública. Muitas vezes esses três conceitos são confundidos. Então, para evitar confusão, nós vamos estudar cada um deles separadamente e depois vamos analisar como se dá essa relação entre esses três elementos. Então, primeiramente, então, vamos estudar rapidamente alguns conceitos de Estado. Estado é um conjunto de instituições e organismos que regulam a vida das pessoas, que ocupam um determinado território. Esse é o conceito básico. O que isso quer dizer? Que para termos um Estado, nós precisamos de um povo, de uma população, pessoas habitando uma determinada região geográfica. Isso, então, é denominado território. É um espaço geográfico específico e delimitado. Através desse Estado, então, que tudo se organiza, né, as pessoas se organizam e criam, então, um governo soberano. Como nasceu o Estado? Sim, muito rapidamente. O Estado se formou, os estados se formaram, a maioria deles, a partir de tribos, a partir de pessoas que se juntavam em um determinado território e defendiam aquelas terras ali, defendiam aquele espaço a fim de buscar agricultura e outras culturas para que pudessem então sobreviver, buscando inicialmente a sobrevivência e mais adiante evoluindo aí para questões de comércio e tudo mais. Bom, ou seja, o Estado ele nasceu com a própria civilização da humanidade, né? Então, a partir aí dessa necessidade de garantir alimentos, de garantir segurança contra ataques de animais, contra ataques de outras pessoas, de outros grupos, né? Podemos aí falar em guerras de tribos e mais adiante guerras entre estados, para defender aquele espaço, aquele território e o seu governo soberano. E no fim das contas, né, as pessoas que habitam naquele espaço ali. Então, eu quero fazer agora uma rápida pergunta com relação aos elementos aí do Estado, para começar a gente aí a treinar esses principais conceitos. Quais são os elementos do Estado? São elementos do Estado, então, aqui na minha pergunta: povo, território e governo federal. Governo soberano, desculpa. Verdadeiro ou falso? Essa tá bem facilzinha, né? Verdadeiro. São esses os elementos do Estado: povo, território e governo soberano. Exatamente esses os três elementos do Estado. Com relação ao governo soberano, o governo soberano é o elemento condutor do Estado que detém e exerce o poder absoluto de autodeterminação e auto-organização. Verdadeiro ou falso? Também tá fácil essa, né? Verdadeiro. Vamos lá então. Mais uma questãozinha. Veja que a gente já estudou Estado, governo, agora uma questão relacionada à administração pública. A administração pública é constituída pelos três poderes: legislativo, executivo e judiciário. Verdadeiro ou falso? Falso. O Estado é constituído por esses três poderes. A administração pública, nós vamos ver logo adiante, é um instrumento do governo que, por sua vez, é um instrumento do Estado. Mas calma lá,
Vamos devagar. Seguindo então com os conceitos de Estado, temos então que o Estado é uma corporação dotada de um poder de mando originário, ou seja, é a partir dele as leis sobre aquele determinado território, sobre aquele determinado povo que habita esse território, elas são emitidas. Também considerada uma comunidade de pessoas fixadas sobre esse território, né, com um poder de mando superior. Também, pelo lado jurídico, é considerada uma pessoa jurídica territorial soberana, ou seja, temos aí o conceito de pessoa jurídica. Temos pessoa física, que são pessoas, e pessoas jurídicas são órgãos, entidades, empresas, enfim. O artigo 1º da nossa Constituição nos traz que a República Federativa do Brasil é um Estado democrático de direito. Já já veremos um pouco mais com relação a esses conceitos. Já os artigos 40 e 41 da nossa Constituição tratam o Estado como pessoa jurídica de direito público. Portanto, é uma pessoa jurídica de direito público, não é uma pessoa jurídica de direito privado, como é uma empresa. Nós vamos ver também algumas diferenças que existem entre a administração pública e a administração privada mais adiante um pouco também. Seguido, então, quais são os elementos do Estado? Povo, território e governo soberano, como nós já vimos. Ok? E quais são os poderes do Estado? Eu trouxe ao fundo dessa figura justamente a Praça dos Três Poderes, né, um esboço da Praça dos Três Poderes lá de Brasília, onde se concentram então os prédios ali que representam os três poderes do nosso país. O legislativo, que tem a função normativa, ou seja, ele quem elabora as leis, né, portanto tem a função normativa. O executivo, que converte essas leis em atos, portanto tem uma função administrativa, e o judiciário, que tem uma função judicial. Essas três funções, para cada um dos três poderes, são chamadas de funções típicas. Guardem bem essa palavra, funções típicas dos poderes, ok? Mas isso não quer dizer que essas funções típicas elas sejam exclusivas. Essa figura aqui traz algumas intersecções entre as funções e os poderes ali, então. Então, por exemplo, o poder legislativo ele tem como função típica a função normativa, mas também exerce em alguns momentos a função atípica judicial e a função atípica administrativa. E da mesma forma, os demais poderes exercem as suas funções típicas e outras funções atípicas, como, por exemplo, o judiciário exerce função administrativa e função normativa, né, normatizando lá os seus trabalhos internos, e também fazendo, né, a função administrativa, administrando ali os seus internos. Aliás, a função administrativa é a função que todos exercem. Né? Todos exercem a função administrativa, quaisquer dos poderes. Claro que ela é uma função típica do poder executivo, mas o legislativo e o judiciário também exercem essa função de forma atípica. Isso quer dizer que não há uma exclusividade no exercício das funções típicas dos poderes. O que há é uma preponderância, mas todos exercem as três funções. Tá? Existem algumas controvérsias com relação a essa questão, mas isso é algo que é mais a nível teórico de estudo, de estudo sobre o Estado, teoria geral do Estado, enfim, são conceitos mais tratados a nível acadêmico que não caem lá nas provas de concurso, então, portanto, não é o nosso foco aqui, ok? E quais são as formas que o Estado ele toma? Ele toma, então, a forma de federação, quando é federação, por exemplo, no caso brasileiro, quando um Estado ele não é unitário, né? Ou seja, ele se subdivide em Estados-membros que têm alguma autonomia, certo? A forma de Estado unitário, ele concentra, por exemplo, o poder judiciário apenas
nesse Estado único, né? Por exemplo, aqui nós temos o caso do Uruguai. Há lá apenas um judiciário. Não há como aqui no Brasil que tem o judiciário federal e o judiciário estadual, né? Os judiciários estaduais, né? Cada estado aqui no Brasil, cada estado membro tem um poder judiciário, tem um poder legislativo, enfim. Não é o caso dos estados unitários, né? Temos também uma figura das confederações que atualmente não existe um exemplo específico de confederação que possa ser, dentro das teorias, chamado de confederação. Essa questão dificilmente vai cair em concurso, confederação. Ela pode cair com relação assim em termos teóricos, por quê? Porque uma confederação seria uma aliança entre estados independentes, não existe um estado soberano, como é o caso da União, né, da República Brasileira, com relação aos estados membros. O estado soberano no Brasil é a União, né? A União, o Brasil é o estado soberano. Os estados membros são autônomos, mas não têm soberania, ok? Resumindo, então, os principais pontos que nós vimos aqui com relação aos conceitos de Estado. O Brasil é uma república federativa formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. Ela é indissolúvel, não há possibilidade constitucional de fazer qualquer divisão, de qualquer um dos estados tornar-se soberano. Os estados eles têm autonomia, mas não são soberanos. E ele é dividido, ele possui três poderes que são a República Federativa do Brasil, voltando ao conceito inicial então, possui três poderes independentes e harmônicos entre si. Os três poderes, legislativo, executivo e judiciário, eles são independentes e harmônicos entre si. Guardem bem essas palavras. A organização política administrativa ela compreende a União, estados e Distrito Federal. E os municípios, todos autônomos. É possível estados membros, os estados brasileiros, se subdividirem, se incorporarem um ao outro e se desmembrarem. E, inclusive, isso já aconteceu de diversas vezes ao longo da nossa história. Mais recentemente, o estado de Tocantins foi criado a partir da divisão do estado de Goiás. E existem vários estudos, vários projetos de lei tramitando no Congresso Nacional com relação à subdivisão de outros estados. Mas, por enquanto, isso ainda não aconteceu por questões do próprio debate com relação a se vai se subdividir ou não alguns estados aí. Mas isso é previsto na Constituição e é possível de acontecer. Não aconteceu ainda por uma questão de falta de decisão com relação a essas divisões. Mas a Constituição permite que os estados membros se subdividam. Também acontece isso com relação aos municípios. Os municípios também podem se dividir. Claro que existe todo um regramento, toda uma necessidade de atendimento de critérios para que isso possa acontecer. Mas, e sim, em termos constitucionais, isso é perfeitamente possível de acontecer, ok? Fechando esse nosso resumo, então, vamos mais algumas questões agora um pouco mais complexas daquelas nossas questões iniciais, certo? Vamos lá, então. Questão específica de concurso bem recente. A Constituição Federal de 1978 dispõe acerca da existência dos poderes legislativo, executivo e judiciário, todos eles dotados de funções típicas, sendo inconstitucional a realização de qualquer função atípica, como, por exemplo, o Poder Executivo realizar a edição de normas com força de lei. Verdadeiro ou falso? Vamos pegar ali o último trecho dessa frase. Sendo inconstitucional a realização de qualquer função atípica, como, por exemplo, o Poder Executivo realizar a edição de normas com força de lei. Falso, né? Por quê? Porque o Poder Executivo ele edita decretos para normatizar uma série de questões, não apenas aquelas questões internas do Poder Executivo, mas, por exemplo, regulamenta algumas leis que deixam brechas justamente para que o Executivo tenha a liberdade de, conforme as questões acontecem, conforme o andamento dinâmico da nossa sociedade,
elas possam ser adaptadas através da publicação desses decretos, ok? Isso tratando os poderes executivos nas três esferas, tanto na federal, estadual e municipal. Outra questão de concurso bastante recente. Em prestígio ao princípio da separação dos poderes, todos os atos emanados das casas do Congresso Nacional em matéria interna corporis estão imunes ao controle de constitucionalidade. Só para pegar uma explicaçãozinha melhor com relação ao termo interna corporis, quer dizer que é dentro do próprio poder, dentro da própria organização administrativa daquele poder ali. Todos os atos então, do Congresso Nacional estão imunes ao controle de constitucionalidade. O que quer dizer isso, controle de constitucionalidade? É verificar se a Constituição está sendo aplicada dentro daquela casa, dentro daquele poder. Isso é verdadeiro ou é falso? Falso, né? Por quê? Porque ninguém está imune ao controle constitucional. A Constituição Federal, ela é o poder máximo. Ela é a regra maior. Todas as demais regras devem obedecer à Constituição. Ok? Vamos seguir então com o nosso estudo. Mais uma questão de concurso. O Brasil adotou a clássica teoria da tripartição das funções do Estado, sendo essas funções divididas entre poderes devidamente organizados, independentes e harmônicos entre si. No que se refere ao Estado brasileiro e aos seus poderes estruturais, julgue o item a seguir. Vamos lá então ao item, que vai necessitar da nossa análise mais acurada. Entre as funções típicas desempenhadas pelo Poder Executivo, estão destinadas a regulamentar o funcionamento de serviços mediante a expedição de decretos e portarias. Entre as funções atípicas desempenhadas pelo Poder Executivo, estão destinadas a regulamentar o funcionamento de seus serviços mediante a expedição de decretos e portarias. Isso é verdadeiro ou é falso? Veja a diferença dessa questão com relação à questão anterior. Ok? Isso é verdadeiro. Por quê? É uma função atípica, mas ela não é proibida de acontecer. Na questão anterior, deixa eu só voltar rapidinho ali. O que dizia lá na primeira questão? Que o Poder Executivo não podia realizar esse tipo de edição de norma, não podia realizar qualquer função atípica. Né? Aqui já tem uma diferença. Né? Ele pode sim, né? Mas é considerada uma função atípica. Então, cuidado, né? É uma função atípica, mas que pode sim ser exercida. Esse é o ponto central. Tá? Mas ela deve ser reconhecida por nós, enquanto estudantes, que é uma função atípica. A função típica do Poder Executivo é a função administrativa. A função normativa, ela pode ser exercida, mas é uma função atípica. Ok? Somente isso. Vamos seguir adiante no nosso estudo, então, agora, avaliando um pouco mais o conceito de governo. Né? O que é governo? Enquanto o Estado exerce o poder, né, o Estado é o ente maior, né, é o ente abstrato. O Estado exerce o seu poder, ele executa as suas ações através do governo, né, mas não pode ser confundido com ele. Isso é muito importante, não podemos confundir Estado e governo. Então, as principais diferenças. O Estado é um ente permanente. Né? Ele é intangível e abstrato. Ele detém o poder soberano. E o Estado detém o poder decisório sobre os objetivos para o Estado. Ele é um ser tangível, real. Portanto, Estado é um conceito mais abstrato. E governo é um conceito mais tangível, porque se trata de uma estrutura física, de pessoas, enfim. É algo que realmente nós podemos enxergar e observar, enquanto o Estado é mais abstrato, algo que fica mais no campo das ideias, ok? Questãozinha rápida, então, mais uma vez. Nessa relação entre governo e Estado, quem decide politicamente os principais objetivos, políticas públicas e as diretrizes de ação é o governo. Verdadeiro ou falso?
Verdadeiro, né? Nessa relação entre Estado e governo, quem decide os objetivos é o governo, ok? Por que isso? Porque o governo é um instrumento do Estado. Vejam, o Estado detém o poder soberano, mas somente através do governo, como seu instrumento, é que esse poder consegue ser colocado em prática. Né? E quais são, então, as principais formas de governo? A monarquia e a república. Os principais sistemas, o parlamentarismo e o presidencialismo. Por que eu quis trazer esses dois conceitos aqui, esses temas mais específicos com relação ao governo? Porque cai muito em prova. Tá? Qual é a forma de governo? Monarquia, república. Mas aí, às vezes, há algumas confusões colocadas em algumas questões com relação à forma e sistema. Forma de governo é monarquia e república, por exemplo. Ok? Sistema parlamentarista e presidencialista. Isso é sistema de governo. Não vamos confundir, então, formas e sistemas, certo? O governo representa a parte política do Estado, né? Define objetivos que vão ser seguidos. Ele é um instrumento do Estado para a consecução dos seus fins. O governo é eleito, então, justamente para cumprir, né, para servir de instrumento para o Estado. O Estado representa o quê? Quais são os elementos do Estado? População que habita determinado território sob a regência de um governo soberano, que serve de instrumento para que sejam atingidos aí o bem, que seja atingido o bem dessa coletividade, dessas pessoas que habitam aquele território. Então o Estado detém o poder soberano e o governo decide particularmente os principais objetivos, as políticas e as diretrizes de ação daquele Estado ali então, certo? Então, né, vimos os principais conceitos de governo e os principais conceitos de Estado. Já diferenciamos um pouco um de outro. Vamos passar então agora ao estudo da administração pública. Enquanto o governo é um instrumento do Estado, a administração pública é um instrumento do governo, justamente para a execução dos objetivos, diretrizes e políticas públicas. Tá? O que é exatamente a administração pública, então? É esse conjunto de agentes, órgãos e pessoas jurídicas que executam as atividades administrativas. Ou seja, o governo é a definição dos objetivos, é o órgão de comando, ok? E a administração pública é o órgão de execução. Quem executa é a administração pública, certo? Por isso que muitas vezes os três se confundem, porque Estado é esse conceito mais abstrato, né? Mais no campo das ideias. O governo é quem dirige, quem define as diretrizes. Pegando um exemplo mais concreto assim, então, o poder executivo elabora as leis, né? Elabora lá seus projetos de leis, né? Melhor dizendo, submete à apreciação do poder legislativo, que vai então avaliar aquela lei, se ela vai aprovar ou não, vai realizar alguns ajustes através de emendas e vai devolver para a sanção do Poder Executivo. Se houver algum vício na elaboração dessa lei, tiver algum erro, alguém pode acionar o judiciário para que essa lei seja corrigida. O judiciário pode então aí corrigir algumas questões que tenham ficado, né, mal entendidas e não tenha sido feito da forma correta. Então nós temos aí nessa relação entre os poderes algo mais amplo, né, algo mais no nível de definição de objetivos, porque as leis definem como as coisas devem ser feitas, definem as normas, definem as regras. Mas quem executa isso? A administração pública. A administração pública é dos três poderes, ok? Porque a administração pública é esse conjunto de pessoas, estruturas, órgãos, pessoas jurídicas dos três poderes. Por isso que dá um pouco essa confusão, né, com relação aos conceitos. Mas nós não vamos ter mais essa confusão. Por quê? Porque nós vamos responder a uma pequena e rápida pergunta. Assim como o governo é instrumento do Estado, a administração pública é instrumento do governo? Verdadeiro ou falso? Essa está muito fácil, acabei de falar sobre isso, né? Verdadeiro.
certo? Então, como eu já havia comentado, a administração pública é estrutura, recursos, órgãos, agentes, serviços e atividades à disposição dos governos para a realização de seus objetivos políticos. Os objetivos políticos são definidos pelo governo e executados pela administração pública para a promoção do bem comum e da coletividade. Esse conjunto de órgãos, de pessoas jurídicas, tem a incumbência, então, de executar as funções administrativas em qualquer dos poderes. Olha, mais uma vez, nós tratando aqui de funções administrativas, que é um conceito lá das definições dos poderes. A função administrativa ela é típica do poder executivo, mas ela também é exercida atipicamente pelos demais poderes, ok? Através do quê? Da administração pública. Vamos lá então. Tá, mas quais são as principais diferenças entre a administração pública e a administração privada? Agora eu vou tapar ali o principal, o início da frase ali, mas eu leio para vocês, não tem problema nenhum. A administração pública difere de forma fundamental da administração privada, porque o seu objetivo é atender de forma continuada as necessidades mais essenciais da coletividade, né? E ela tem, portanto, obrigação de atender necessidades públicas. Tá, mas a administração privada, as entidades privadas também não podem auxiliar no atendimento de necessidades públicas. Nós não temos ONGs, nós temos até empresas mesmo que executam várias atividades para o bem público. Claro, claro que sim, mas elas não têm essa obrigação, ok? A administração pública tem obrigação, é o seu papel, atender necessidades essenciais da coletividade, certo? Outra diferenciação: na administração pública não há liberdade pessoal, né? Enquanto na administração privada, o particular, a pessoa, pode fazer tudo o que não é proibido, na administração pública a pessoa só pode fazer aquilo que está previsto em lei, que a lei faculta, ou seja, há uma previsão legal de agir naquele agir ali. O particular, na iniciativa privada, ele pode fazer tudo que não é proibido, mas na pública ele só pode fazer aquilo que está previsto em lei. Portanto, há aí uma certa limitação a algumas ações que o agente público pode tomar, ok? E quais são as principais atividades da administração pública? Temos 4 principais atividades: a polícia administrativa, o serviço público, o fomento e a intervenção. Com relação à atividade de polícia administrativa, o que isso quer dizer? Ela tem a atividade, a possibilidade aí de restringir direitos individuais em prol do interesse da coletividade. Então ela vai emitir ordens, vai emitir notificações, vai permitir, ou seja, um particular ele precisa de licença, muitas vezes para executar diversas atividades econômicas. Vamos pegar o exemplo aí de um estabelecimento comercial que venda alimentos. Ele precisa de uma série de licenças, inclusive da vigilância sanitária, que vai poder fiscalizar também, é mais um conceito colocado ali dentro da polícia administrativa, a fiscalização. Ele vai poder fiscalizar, a administração pública vai poder fiscalizar aquele estabelecimento ali para verificar se está de acordo com aquilo que foi licenciado. Ou seja, a administração pública dá licença de operação a essa empresa que vende alimentos e também fiscaliza, a fim de quê? De garantir o bem da coletividade. Ou seja, dá limites àquele particular para que a coletividade como um todo
não seja prejudicada, por exemplo, com a venda de um alimento estragado, certo? Só para pegar um pequeno exemplo, então. Outra atividade da administração pública é o serviço público, que, que é aquela atividade executada diretamente pela administração pública dos três poderes ou por alguns particulares que são designados, que são, né, através de licitações, por exemplo, quando se vai. Quem tem a obrigação, né, quem é que tem o dever de fazer a manutenção de estradas, a manutenção de ruas, né, para pegar um exemplo bem típico assim, é o poder público, né, é a administração pública. É ele quem deve fazer essa manutenção. Tá, mas quem faz geralmente é uma empresa. Claro, ela é contratada através de um processo licitatório a fazer aquele serviço, ou seja, ela é designada pela administração pública a executar esse serviço de manutenção. E enquanto está executando esse serviço de manutenção, esse particular está exercendo um serviço público. Isso é uma questão também bem importante de ser comentada. Outra atividade da administração pública é a atividade de fomento, em que ela dá incentivos, ela dá financiamentos para fomentar, para impulsionar certos setores da economia, da nossa economia. Justamente para quê? Para buscar aí o bem maior da coletividade, né, o desenvolvimento econômico, enfim, diversas questões. Por fim, né, a nossa última atividade é a atividade de intervenção, quando o Estado intervém direta ou indiretamente na área privada, através de regulamentação e fiscalização, de uma forma semelhante lá com aquele conceito de polícia administrativa. Nós temos aí, então, nessa ideia de intervenção indireta, né, o exemplo das agências reguladoras, né? As agências reguladoras regulamentam justamente determinado setor que é fundamental para a coletividade. Por exemplo, energia elétrica, águas, telefonia, transportes, enfim. Existem várias agências reguladoras que vão procurar de forma indireta fazer a sua intervenção, garantir o bem da coletividade naquela área econômica específica. E também temos atuação direta através de estatais, por exemplo, né? Quando o Estado, né, intervém através de uma estatal em alguns setores econômicos. Também temos a possibilidade de tombamento, quando há então aí a definição de que aquele prédio, por exemplo, né, pegando um caso de imóveis, ele é tombado pelo patrimônio histórico porque tem uma importância histórica, né, relevante, ou alguma área específica tombada por questões ambientais, enfim. Então isso é tombamento, né? A pessoa ela não deixa, o particular que é proprietário daquele prédio, nesse exemplo que eu trouxe, ele não deixa de ser o dono, mas ele tem que ter cuidados porque aquele prédio ele tem uma relevância histórica. E essa relevância histórica ela é importante não só para ele, que é o proprietário, mas para toda a nossa coletividade. Portanto, o Estado intervém ali e diz, olha, cuida desse prédio, né, e faz a sua manutenção, porque ele tem uma relevância histórica bastante importante. Também pode requisitar imóveis, requisitar em algumas situações, né, algumas áreas ali para alguma ação específica justamente para o bem, né, de toda a sociedade. Da mesma forma, fazer desapropriações, né, e enfim, diversos outras possibilidades em que o Estado age de forma a intervir para o bem maior, para o bem comum. Então, com isso, a gente fecha esse estudo da administração pública avaliando algumas de suas características, né? A administração pública ela é executora, ou seja, ela vai executar aquilo que foi definido, né, nos planejamentos aí estabelecidos pelos órgãos de governo. Ela é instrumental, ela é um instrumento de governo. Como nós já vimos, enquanto o governo é um instrumento do Estado, a administração pública é um instrumento do governo. Ela é hierarquizada, existe toda uma hierarquia dentro da administração pública que também deve ser obedecida, e a forma como ela se organiza.
ela tem poder administrativo, né? Ou seja, as decisões que são tomadas dentro desse conceito de poder administrativo, essas decisões elas têm que ser técnicas, elas não podem simplesmente refletir a vontade de uma pessoa. Ela tem que ser baseada em questões técnicas para ter legitimidade. E essas decisões são dependentes justamente dessa questão técnica, dependente tanto da decisão técnica quanto com relação a questões judiciárias, né? Ou seja, aquela ação, né, aquela execução, elas têm que estar em consonância com as leis e com a Constituição. E ela também deve ser neutra, dar tratamento igualitário a todos. Ela não pode privilegiar ninguém em qualquer situação que se apresente. Fechamos então o nosso estudo de administração pública. Vamos agora a questões de concurso. Mais uma vez aí para fechar o nosso estudo aqui, que procurou diferenciar Estado, governo e administração pública. Vamos ver então uma questão bastante recente também do Mato Grosso do Sul. A tripartição dos poderes da União foi consagrada no artigo 2º da Constituição Federal de 1988, que prevê a existência independente e harmônica do Legislativo, do Executivo e do Judiciário. Com relação a esse assunto, julgue o item. Agora que vem a análise, então. Cada poder do Estado tem sua atividade principal, também denominada função típica, e suas atividades secundárias, que lhes são imputadas pela lei, denominadas funções administrativas. Verdadeiro ou falso? Muito cuidado na leitura desse parágrafo que nós temos que analisar. Cada poder do Estado tem sua atividade principal. Como é que a gente chama essa atividade principal de cada um dos poderes do Estado? Função típica. Correto? Correto. E suas atividades secundárias. Como é que a gente chama essas atividades secundárias? Funções atípicas. Lembram? Elas são denominadas funções administrativas? Em algumas situações, sim. Portanto, a questão é falsa. Por quê? Porque a função administrativa ela é atípica para os poderes legislativo e judiciário, mas ela é típica para o poder executivo. Então eu não posso dizer que todos os 3 poderes têm uma função secundária chamada de função administrativa. Para o executivo, a função administrativa é uma função principal. Portanto, a questão é falsa. Certo? Muito obrigado. Bons estudos. E se você quiser aprender um pouco mais sobre direito constitucional e direito administrativo, tem aqui o site do meu curso que eu disponibilizo para você. São aulas ao vivo que ficam disponíveis para que você possa assistir depois. Ou seja, pode assistir a aula ao vivo no horário marcado e depois também pode assistir a gravação. Periodicamente esse curso vai sendo disponibilizado então. O nome do site, Na Trilha da Nomeação, sem o cedilha e sem o tio.com.br. E eu quero desejar a você então que você trilhe esse caminho da sua nomeação, que vai passar justamente pelo estudo de diversas matérias. Eu trouxe aqui uma pequena amostra de uma dessas principais matérias que mais caem nos concursos públicos. Espero ter ajudado muito e contem comigo para maiores esclarecimentos. Nesse site ali que está colocado aqui no vídeo, tem lá no finalzinho dele, né, clicando no botãozinho lá no final do site, clicando nele, vai diretamente acessar o meu WhatsApp pessoal. Ali vocês podem mandar qualquer mensagem, me perguntar dúvidas e buscarem maiores esclarecimentos. Certo? Boa sorte e bons estudos!